Olá, muito bom dia. Vim aqui hoje trazer uma palavra para vocês. Peguem a Bíblia de vocês para vocês poderem acompanhar, se possível. Eu vou falar de Números, capítulo 13, versos 33, tá bom? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. As pessoas que estão fazendo essa declaração são dos 12 espias enviados por Moisés à terra de Canaã. Eles eram enviados para trazer um relato de como era a terra de Canaã e como era a terra e o povo, exceto os 2 enviados, Josué e Caleb. Eles trouxeram um relatório diferente dos 10 espias. A maneira de como nós vemos determina como seremos. Eles diziam: nós não podemos, nós não conseguiremos. Os 10 espias, né? Eles diziam: seríamos esmagados por eles. Essa era a visão dos 10 espias. Mas José e Caleb, eles não tinham esse pensamento. Quando eles diziam que eram como gafanhoto, eles também diz que não pode. Nós não podemos, não conseguiremos, não podemos mudar essa situação. Nós seremos esmagados, devorados por eles. O posicionamento de José e Caleb era o contrário. O Senhor é conosco, ele dizia. Nós o consumiremos como pão. Os 2 diziam, Josué e Caleb. Os espias, os 10, se viam como pessoas consumidas, derrotadas. José, ele está dizendo: nós não somos os conquistadores. O Senhor está conosco. Nós percebemos que esses 2, eles iam de uma forma, Josué e Caleb, e os 10 espias de forma diferente, completamente diferente. Josué e Caleb são os únicos a entrar naquela terra da promessa de Deus. Todo mundo tinha a mesma promessa. Todo mundo tinha a mesma promessa ali em Israel. Todos estavam diante dos mesmos obstáculos e desafios que eram os gigantes, mas só 2 entraram. O resto de uma geração não entrou. No versículo 19 fala da Bíblia, a Bíblia fala que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Eles se viam da forma que nós precisamos aprender a concretização. Nós precisamos aprender a materialização da promessa. Nós precisamos aprender a verdades espirituais dentro de nós. A fé tem uma visão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento e o invisível. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Moisés, ele vê o invisível, ignora aquilo que os olhos naturais estão vendo, porque eles estavam cheios de outra visão.
promovida por Deus, pela sua palavra. Falamos dos que ficou de fora por incredulidade. A essência de fé, não que essas pessoas não têm nenhum tipo de fé. Elas têm, só que elas têm uma crença errada, ou seja, uma crença limitada. O entendimento errado da palavra vai te levar à crença errada. Isso vai te levar a lugar, ao destino errado. O entendimento da palavra errada vai te levar à crença errada. É isso que acontece da maioria das vezes. Lá no deserto, o próprio Jesus, o diabo induz a se jogar do pináculo do templo, alegando que os anjos iriam segurá-lo, espiritualizando uma promessa. E Jesus, ele se posiciona e diz: não tentarás o Senhor seu Deus. Ele estava dizendo para o diabo que o próprio Criador estabeleceu a lei da gravidade. Não para que a gente brinque com ela, mas que a gente a reconheça. A semeadura e a ceifa não é um assunto da agronomia. A Bíblia fala sobre isso tanto no literal quanto no espiritual. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédio, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. Está em Ezequiel, capítulo 30, versículo 21. Os espias, eles se viam como gafanhoto. Assim, não viram e não desfrutaram o que Deus disponibilizava para eles. A alta imagem de como nós nos vemos precisa ter uma direção certa. Como na água, o rosto corresponde à água, o rosto corresponde ao rosto. Como na água, o rosto corresponde ao rosto. Assim, o coração do homem ao homem. Está em Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Ao olhar a imagem refletida na água, estou vendo uma réplica exata de como é o meu rosto. A Bíblia está dizendo que o meu coração é uma réplica exata de quem eu sou. Significa que aquilo que afeta o meu coração afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Por isso, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se você contaminar a fonte de um rio, você não precisa ir lá contaminar o rio. A fonte contamina por si só, contamina o restante. A Bíblia diz que temos que guardar as nossas coisas, mas o que temos que guardar é o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Deus nos diz isso não só apenas no sentido de ter emoções ruins, mas precisamos entender que isso vem a partir das nossas crenças, das nossas confissões. O que afeta o nosso coração acaba definindo crenças e sentimentos através de imagens e percepções que vamos criando de pessoas, circunstância ou acontecimento.
Em Provérbios capítulo 23, verso 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O que vemos define como nos tornamos. Você é aquilo que você vê. Quem somos ou quem seremos? Seremos como pessoas que se veem como gafanhoto e não avança para lugar do cumprimento da promessa de Deus? Ou seremos gente como Josué e Caleb? Porque consegue visualizar a materialização da promessa divina. Eles disseram: o Senhor está conosco, vamos conseguir, vamos conquistá-lo. Como corrigir uma autoimagem errada? Pelas escrituras sagradas, pela Bíblia ou pela palavra de Deus. A forma como Josué e Caleb se via é a forma que eu e você devemos nos ver em Deus. Pessoas que têm autoimagem negativa, eu sou um gafanhoto, quer dizer que não é nada. Não sou ninguém. Tem gente que fala assim: eu não sou nada. Eu sou como um gafanhoto. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Algumas pessoas querem mascarar esse discurso como humildade. Na cabeça de muitas pessoas, atos de humildade virou depreciação. Quanto mais eu me deprecio, quanto mais me diminuo, quanto mais desfaço de mim mesmo, mais humilde eu sou. Seguindo esse pensamento, a maioria de nós tem esse pensamento. Se alguém se posiciona diante de nós dizendo que é humilde, a gente falaria que não é, porque está falando que é. Se isso fosse verdade, quem é humilde não pode falar que é humilde. Teríamos um conflito com a declaração do próprio Senhor Jesus, porque ele não só se chamou de humilde, como disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não só estava dizendo que era humilde, mas como ele era a nossa referência de humildade. Se o nosso conceito estiver certo, que não está, então Jesus, ele estava errado. Só que nós sabemos que ele também não estava errado. Porque ser humilde e depreciar-se a pessoa, não pode dizer que é o próprio Jesus que estava falando nisso. A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensarmos em si mesmo. Qual a diferença? A diferença é que se você não se diminui, não se rebaixa, não se deprecia, você apenas sai de si mesmo. Olha o quanto essa frase é verdadeira. Jesus, ele se coloca em público e diz: eu só falo aquilo que ouço o meu Pai falar. Eu só falo aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. O tempo todo Jesus sai do centro, no sentido de dizer: não sou eu apenas de mim mesmo, mas daquilo que recebo do meu Pai. Ou seja, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
o tempo todo. O reconhecimento e a glória é transmitida ao Pai que o capacitou pelo poder do Espírito Santo. Jesus, em sua cidade de Nazaré, o texto do profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para proclamar. Ele se levanta e diz hoje, se cumpriu essa promessa. Essas aqui são as palavras do próprio Jesus. Em uma reunião do templo em Nazaré, ele cita o texto de Isaías que diz isso, que ele foi ungido pelo Senhor para curar, para libertar, para programar, e que aquilo se cumpria hoje. Ele diz isso no seu primeiro sermão a público. Ele diz no primeiro sermão público: eu sou o cara que tem a solução para as suas necessidades. Ele não diz eu sou de mim mesmo. Ele não diz eu fui ungido por mim. Não, ele diz eu fui ungido por Deus. Eu fui habilitado e capacitado. Gente, não confunda humildade com inferioridade, com mediocridade e com autodepreciação. Não são coisas compatíveis. Esse posicionamento diante de Deus são atitudes que irritam a Deus. Não podemos ter essa inferioridade. A definição de quem nós somos deve ser turbinada pela graça de Deus, pela revelação de quem Deus é. A pessoa sai da inferioridade e vai para a superioridade, que é o orgulho, que também é uma autoimagem errada de se ver. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O ponto de moderação, ele diz que nós devemos pensar de nós mesmos segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um de nós. Como a fé vem, gente? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quem define o que devemos pensar de nós mesmos, e a revelação é a revelação da palavra de Deus. Ela que define o que devemos pensar de nós mesmos. Precisamos entender o que somos. Tem gente tentando ser e fazendo mais do que deveria, porque se vê de forma errada. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, Deus está dizendo, você colocou à prova e
achou mentirosos. Deus está dizendo, nem eu reconheço eles. Não fui eu que estabeleci. Tem apóstolos, gente, levantado hoje por Deus. Mas tem apóstolos também que Deus não nomeou. Ou seja, a pessoa pensou de si o que não deveria. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nossos orgulhos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Paulo, ele está dizendo que existem alguns limites a serem respeitados. Mesmo nós, chamados para o ministério, envolve limites. Tem pessoas que passam do limite. Passaram a acreditar no que não era. Precisamos ter esse cuidado. A água, ela reflete a imagem e o nosso coração reflete quem nós somos. O nosso coração tem que ser cheio da palavra de Deus, a fonte, o manancial. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você afeta a fonte, afeta a vida, afeta o coração e afetará tudo que você faz, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São palavras de Davi. Em Tiago, capítulo 1, versículo de 22 a 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e a persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Um único remédio para enxergar a nossa identidade é ter um relacionamento diário com Deus e com a sua palavra. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Como não nos dará? Deus está disposto a fazer loucura por você, gente, e por mim. Deus está disposto a fazer loucura por você. Deus deu o que Ele tinha de melhor por você, que foi o seu Filho. Olha o que diz em Salmo 27, capítulo 10. Salmo capítulo 27, versículo 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá.
Davi, ele declara que você precisa enxergar o seu valor aos olhos do Criador. Precisamos de um relacionamento com a palavra para compreender quem somos, gente. A gente não apenas ouve, a gente faz, a gente age nisso, a gente cumpre esse propósito. Olha o que diz em Amós, capítulo 3, versículo 3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Olha o que diz em Joel, capítulo 3, verso de 3 a 10. Forem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças? Diga ao fraco, sou guerreiro. Como posso imaginar eu caminhar com Deus? Ele fala algo de mim e eu não concordo? Como isso não tem sentido? Não tem sentido discordar. Ou seja, Deus fala algo de mim que eu sou, só que eu, no meu profetizar, no meu falar, na hora das angústias, na hora do deserto, eu falo ao contrário a palavra de Deus? O que define a medida de fé em Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa moderação, não pensar mais ou pensar menos, é produzido pela palavra de Deus. O humanismo diz que você é bom. O humanismo diz que você é bom. O evangelho diz que o homem é ruim, diz que o homem é pecador, diz que o homem é imperfeito, diz que o homem é incompleto. Mas por causa da manifestação da graça de Deus, por causa das promessas de Deus, por causa da manifestação que recebeu, o homem pode viver num lugar diferente, gente. Precisamos voltar no evangelho cristocêntrico. Paulo diz que Cristo em nós nele, Cristo em nós, nele e com ele, esse é o diferencial. Nos vemos em Deus. Eu vou repetir a palavra de Joel, capítulo 3, versículo 10. Forge os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Deus está te dizendo, muda o discurso, porque você não está mais confinado à sua própria limitação. Deus está dizendo, a partir do momento que você, fraco, você não é mais fraco, você agora faz parte do meu exército. Você não vai mais lutar sozinho. Você não é mais a sua luta. Você vai lutar com a minha força. Gente, precisa mudar o seu discurso. Deus, desde o início da criação, Ele tem colocado em nós um bom depósito. Não dá para negar o estrago que o pecado fez e as nossas limitações, mas há um lugar onde eu e você podemos entrar e nos ver em Deus. Há um lugar, gente. Há um lugar. Creia nessa palavra. Creia. Eu vou aqui citar uma parábola
ator desconhecido, um camponês, ele achou um filhote de águia e acabou criando esse filhote em um galinheiro. Anos depois, apareceu um homem e começou a discutir com ele, dizendo: é uma águia, não é uma galinha. E ele disse: águia era quando eu a encontrei. Ela se tornou uma galinha no convívio. O homem, ele bate o pé e diz não ao camponês. Ele bate o pé e diz: não, tá errado. Ele pega a águia, joga para cima, tentando ver a reação dela, se ela voaria. Ela só bate as asas para aterrissar como galinha. Aí ele sobe no alto do celeiro, repete o mesmo gesto. E a águia repete o mesmo gesto, agindo como galinha. Então esse homem, ele não desistiu, mesmo assim. Ele subiu no alto de uma montanha, ele chegou num penhasco e fez com que ela olhasse o sol e disse: você é águia, você não é galinha. E jogou ela daquela grande altura. Ela se bateu como se fosse aterrissar. E provavelmente por causa da altura, o instinto, algo foi provocado e ela começou a voar. E ele conclui dizendo: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve pessoas que nos fez pensar como galinha. Muitos acham que somos galinha, mas não somos galinha, somos águias. Que nós, a partir de hoje, dessa mensagem, abremos as nossas águias e voamos como águias. Abremos as nossas asas e voamos como águias. Jamais nos contentaremos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. A gente reconhece aquilo que ele fez num plano real e natural, emocional. Mas o que eu vim trazer aqui e do que eu estou falando é maior do que isso, gente. Não é apenas para nos imaginar águias, mas reconhecer a declaração de Deus ao nosso respeito. Precisamos nos enxergar de forma diferente, na perspectiva da palavra de Deus, gente. Precisamos nos enxergar. Precisamos nos enxergar na perspectiva da palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. À medida que vamos percebendo isso, que temos em Deus, eu vou citar alguns textos bíblicos para vocês entender o que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: a restituir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 diz: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8 diz: o nosso Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13 diz: o Senhor fará de você a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a você, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Oh, glória, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 14 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios, capítulo 2, versículo 22 diz: neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Oh, glória, aleluia! Em 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7 diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e achados para serem santos, a vocês graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Oh, glória, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, a fim de que merecemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em Salmos, capítulo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Tudo isso aqui é o que eu sou aos olhos do meu Pai. Agora o que eu tenho tudo que a Bíblia diz que tenho tudo que pertence ao Pai. Olha só o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Oh, glória, aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Salmo capítulo 21, Salmo 91, versos 10 diz: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Em Salmo 91, do versos de 11 a 12 diz: porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você aleluia, aleluia. Em Isaías, capítulo 54, verso 17 diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. A Bíblia diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos vêm da vida ligada a Jesus Cristo. Ele transforma as nossas vidas e nos ajuda a dar bons frutos. Quando deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, ele nos torna como árvore boa e frutífera. A vida cheia dos frutos do Espírito reflete a glória de Deus, gente. Leia Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 23. Leia. Olha o que diz mais em Abacuque, capítulo 3, verso 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos.
para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Em Atos, capítulo 10, versículo... Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em Marcos, capítulo 16, versículo de 17 a 18, diz: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Oh, glória, aleluia! Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha o que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Em João 10:10 diz: o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Romanos 5:5 diz: e a esperança nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em 1 João 5:3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu vou repetir: porque nisso consiste o amor a Deus, e obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Salmo capítulo 28, versos 8 diz: o Senhor é a força do seu povo e a fortaleza que salva o seu ungido. Oh, glória, aleluia! Aleluia! Gente, isso é tudo que eu acabei de ditar agora. É o que a Bíblia diz que eu tenho. É tudo que eu tenho. Agora eu vou falar para vocês aqui, para a gente finalizar, o que eu posso. O que eu posso. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia! Podemos reinar em Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 16, versos 17 a 18 diz: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpentes. Em meu nome beberão algum veneno mortal e não lhe fará mal algum.
Em meu nome empunharão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Oh, glória! Isso é o que podemos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz: eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Glória, aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês? Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Mateus, capítulo 18, versículo de 18 a 20, diz: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se de dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Oh, glória, aleluia. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glória, aleluia. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória, aleluia. Em 1 João, capítulo 5, versos de 14 a 15, diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Oh, glória! Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Oh, glória, aleluia! Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, eles mesmos providenciarão um escape, para que possam suportar. Paulo, ele diz em uma das suas mensagens: o Senhor me fortalece. Não se trata de ser bom. Se trata de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória, aleluia, aleluia. Gente, recebam essa palavra em nome de nosso Senhor Jesus. Não se vejam como gafanhotos. Não se vejam como uma galinha que não pode voar. Se vejam como águias. Se vejam como águia, gente. Façam como Josué e Caleb. Reconheça quem vocês é em Deus. Quem vocês é em Cristo, em nosso Senhor Jesus. Reconheça.
somos filhos, somos cordeiros. Reconheçam nosso Senhor Jesus como o único Salvador. Reconheça que Ele morreu não só pelo meu, mas como que Ele morreu pelo pecado de vocês. Reconheçam. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Reconheçam, gente, o nosso Senhor Jesus, Ele é o suficiente. Tenham um relacionamento diário com Deus todos os dias. Não é 1, 2 vezes por semana ou somente no domingo, é todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Comam a palavra de Deus, comam a palavra, o pão diário, as palavras de nosso Senhor Jesus. Comam, gente, para que vocês possam passar de fase, viver e ter vitória. Somos cordeiros, somos herdeiros com Cristo. Tudo que Deus tem, nós temos, gente. Deus é dono de tudo, do céu e da terra, e tudo que há embaixo da terra. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Tudo. Tudo que nós temos nessa terra, gente. Um dia a ferrugem consome, como diz nosso Senhor Jesus. O ladrão rouba, se estraga, acaba. Tudo que temos um dia acaba, gente. Escorrega pelas nossas mãos, como a água que a gente pega numa bacia e levanta a mão assim, a água escorre. Da mesma forma, escorre. Tudo que nós temos aqui na terra, escorre das nossas mãos. A única coisa que não escorre, gente, é o que nós temos lá em cima no céu, que é eterno. Que é eterno. Então busquem o que é eterno, não o que é passageiro. Busquem o que é eterno, não o que é passageiro. Tá bom? Recebam essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Que vocês tenham revelação dessa verdade. Tá bom? A minha missão aqui, eu só quero trazer para vocês o alimento diário, que é a palavra de Deus. É o que alimenta a nossa alma, é o que alimenta o nosso espírito. Não vivemos apenas de alimento terreno. Teremos que alimentar nossa alma com as palavras de Deus, o alimento que Jesus trouxe para nós. Ele é o pão da vida, que nos dá vida. Tá bom? Pois a minha missão aqui nessa terra é essa. É trazer para vocês as palavras de Deus diariamente. Se vocês puderem, compartilha para que mais pessoas sejam edificadas. Tá bom? Recebam essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja com vocês no dia de hoje e para sempre em seus lares. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Ótimo sábado a todos. Fiquem todos com Deus. Beijo.